Um jovem que pilotava uma bicicleta elétrica bateu nesse carro de autoescola aí lá em Vila Velha. E olha o que o cara fez. Olha o que o instrutor da autoescola fez com esse garoto. Ele teria esbarrado no carro da autoescola, os dois começaram a conversar. No final das contas, o instrutor acabou sentando um tapa para cima desse jovem, desse adolescente que vocês estão vendo aí. Pô, bicho, seria necessidade de fazer um negócio desse, independente do que aconteceu ali? Mas deixa eu conversar com a nossa Suzy Faria, a nossa delegada. A Suzy vai trazer informações para a gente ao vivo, porque a nossa delegada está junto com a vítima. Tá junto com esse jovem, pode mostrar ele pra gente, eu sei que ele não quer mostrar o rosto, mas mostra que ele tá com a Suzy ali, pelo menos, por gentileza, porque a Suzy vai conversar com ele ao vivo aqui no nosso Tribuna Notícias, primeira edição. Por uma questão de segurança e até mesmo para preservar a família dele, né, Suzy? A gente não vai mostrar o rosto dele, mas gentilmente ele está aí para explicar para a gente o que aconteceu. Ele bateu, danificou o carro do cara, xingou o cara. Por que esse cara teve essa atitude? Boa tarde, delegada. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, amigos do TN. Vamos responder a todas essas perguntas agora, já que esse acidente aí, ou incidente, aconteceu na semana passada, na sexta-feira. E o jovem de 27 anos foi o agredido por alguém que tem que instruir o aluno a seguir as regras de trânsito e saber lidar com situações como essa. E olha o que ele ensinou para o aluno: desce, prejuízo, bate. Não é bem assim. Mas vamos falar com esse jovem de 27 anos. Ele prefere não aparecer, como o Douglas falou, por uma questão familiar. Não quer deixar os pais preocupados. Mas conta pra gente como é que esse acidente aconteceu e por que dessa agressão dele. Você falou alguma coisa que ofendeu o instrutor? Como é que foi? Então, o que aconteceu foi ele com um aluno dele, né? Passou uma senhora, uma ciclista, na frente, o aluno, não sei se é um aluno novo, um novato na autoescola, e freou bruscamente. E eu estava atrás, a gente estava super devagar porque foi na sexta-feira e nessa rua tem uma feira. Então o trânsito tá muito constante, tá muito carro, então não tinha como andar rápido. Então eu encostei na traseira. Quando eu encostei na traseira, ele já saiu falando que eu deveria pagar o que não tinha ao que pagar, porque o carro não teve dano nenhum. Então, aí eu falei, ao falar com ele que eu não iria pagar, que não tinha o que pagar, ele já me agrediu, dando um tapa na minha cara. Chegou até lançar longe o seu capacete. Lançou o capacete, meu óculos, e eu tava acabando de voltar de uma consulta do dentista. Então, tipo assim, foi pego de surpresa, porque eu jamais imaginei que um instrutor de trânsito teria esse tipo de posicionamento perante a um acidente muito banal, uma coisa que foi simplesmente um encostão. Não danificou o carro? Não danificou nem o carro dele, não danificou minha bicicleta, não tive machucados e eu não posso responder por ele o que passou na cabeça dele para fazer esse tipo de ação, de ter esse comportamento agressivo. Mas ele, antes de te agredir, ele chegou a olhar o carro, chegou a ver se tinha algum dano ao veículo? Eu acredito que ele tenha olhado muito rápido. Como ele estava de óculos, eu não sei se ele olhou perfeito ou se foi bem perto. Ele simplesmente queria que eu falasse: você vai pagar? Eu falei: mas eu vou pagar o que não tinha para pagar? Apontei para ele, falei: cara, não tem o que eu pagar aí, não aconteceu nada. E ele teve esse tipo de atitude. E depois disso, ele chegou a entrar em contato com você? Depois dessa repercussão, alguma coisa assim? Não, quem entrou em contato comigo foi o proprietário da autoescola, né? Ele me chamou para conversar, a gente vai conversar. E vamos ver o que ele tem para falar comigo. Provavelmente pedido desculpas, né? Ele parece uma pessoa bem honrada, sensata. Aí eu vou conversar com ele. O Douglas tem uma pergunta para você, deixa eu ouvir que eu te passo. Pode falar, Douglas. Não, primeiro de tudo, Suzy, eu acho que a gente tem que deixar claro aqui que essa não é a atitude de um instrutor de autoescola. Primeiro de tudo. Esse instrutor de autoescola, não sei o que passou na cabeça dele, não sei quem é, não o conheço. Mas veja, isso é o que ele não deveria ensinar para uma pessoa que está sendo
ensinada, instruída por ele ali dentro de um carro, né? Veja que ele está demonstrando para quem ele está instruindo ali na autoescola o que se deve fazer em caso de que alguém esbarrar no seu carro. Aqui, se alguém esbarrar no seu carro, você desce e vai discutir com a pessoa e mais, dá um tapa na cara da pessoa. É isso que ele está demonstrando, que ele não tem ali controle nenhum diante de uma situação como essa. Agora, eu queria saber desse rapaz, por gentileza, depois que ele leva o tapa, a gente percebe que ele ainda gesticula muito, né? Gesticula muito ainda falando com esse rapaz. Primeiro, o que ele fala depois do tapa para ele? E mais, ele não teve ali o reflexo de revidar também a agressão? Por que ele ficou quieto ali? Não que a gente gostaria que ele tivesse caído na pilha desse instrutor, né? Mas por que ele não reagiu ali de alguma forma? O Douglas tem duas perguntas para você. Uma, o que a pessoa fala, gesticula depois que te agride? E segundo, você teve intenção de revidar? Bom, a primeira pergunta eu lembro que a gente começou a falar e eu fui tentar conversar com ele. Ele falou assim, cara, por que você me bateu? Ele falou assim, ele não queria conversar. Ele simplesmente falou que era para eu ficar calado e se eu quisesse apanhar mais. Você quer apanhar mais, você vai se arrepender. E qual que é a segunda pergunta? A segunda, se você não... Exatamente. Não, eu não tive intenção de revidar, até porque eu estou com um machucado uma cicatriz no rosto, que eu fiz um procedimento, eu quebrei o maxilar. Então, tipo, inconstante, é impossível querer brigar, até porque a minha família, eu sou do interior, né, minha família me instruiu a que violência só gera mais violência, né? Então eu já estou em estado crítico, então é impossível eu brigar, não tem como, isso é uma coisa inaceitável, cara. Acidente de trânsito é uma coisa, já o próprio nome diz, é um acidente. É uma coisa que ninguém sai de casa querendo bater no seu carro ou bater na sua bicicleta. É impossível, cara. Não, jamais imaginei. Ok, então espero que você se recupere e que o dono da autoescola possa realmente conversar com você, chegar às pazes aí e que ele contrate instrutores com uma boa questão psicológica para, ao invés de numa situação dessa se encontrar de forma violenta resolver o problema, resolva com tolerância e também com diálogo, né, Douglas? A gente se despede daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse fato. Douglas? Tá certo, Sus, obrigado, viu, pelas suas informações, agradeço aí o rapaz por ter conversado com a gente.